Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site. Vambora! Popularidade do Lula cai de 50% para 47,9% e na pesquisa da Atlas Intel também tem cenários de segundo turno e o Lula está perdendo não só para o Tarcísio Gomes de Freitas, deixa eu ver se dá pra ver. Vou ter até que redimensionar a tela ao vivo pra vocês verem aqui, ó. Lula com 46,6% e o Tarcísio com 48,4%. Literalmente, mais 1,8 pp, verdinho ali, tá dando pra ver. E, cara, ele tá perdendo... Ele ganha da Michele Bolsonaro, mas ele tá empatado com o Jair, né? Então dá pra ver. 48,3 versus 48,3. Cara, doideira isso, né? Cara, a Atlas Intel que é aquela... a melhor pollster do mundo, né? Então a gente dá um valor, assim, a gente cobre todas as pesquisas, mas essa aí tem que dar um valor um pouquinho acima, assim. Achei interessante ter dado o resultado cravado até a casa da... Enfim, isso não significa nada, né, em termos estatísticos, mas... Sim. Cara, é simbólico que tem uma coisa tão equivalente, assim, sabe? Os polos estejam tão equivalentes nesse sentido. Pois é. Mas, assim, vamos cobrir toda a pesquisa, mas, cara, meio loucura também. Tarcísio de Freitas também passou na margem de erro, mas, cara, passou, né? Ultrapassou. Ultrapassou, né? Pois é, enfim, vamos cobrir aqui. Essa pesquisa é a mais recente pesquisa da Atlas Intel, que é o Latam Pulse, né? Que eles são uma empresa que, ela, se não me engano, ela é sediada no Brasil, no Rio de Janeiro, na Guanabara Mística. Na FGV do Rio. I believe. Mas eles são um instituto global, né? Então eles fazem coisa pro mundo inteiro. E aí tinha a avaliação presencial dos Estados Unidos, que era bem interessante também, falando sobre a percepção dos americanos sobre o governo do Trump. Mas maybe em outro episódio. Fazem sobre a Bolívia também, tinha da Bolívia. O pessoal gostou do episódio sobre política boliviana, tá? Esse Pois canal vai virar pois um canal de política boliviana. Sim. Enfim, vamos lá. Começando. Headliner. Aprovação do presidente Lula. Caiu. Tá abaixo d'água. Aqui tem a série temporal, né? Vou até dar um zoomzinho aqui. Cara, você vê como é que ela tá. Ela já esteve acima d'água no começo de 2024, tempos... Imemoriais. Tempos imemoriais, há tanto tempo assim, não dá nem pra lembrar. O Lula, avaliação positiva constantemente. Aí a desaprovação dele começou a subir. Aqui, em março, pessoas como Roberto Reis, né? Grande ídolo. Grande boomer. Grande boomer, né? Dos grandes boomers que tem disponíveis na internet, assim. Sim, falou que, cara, esse vai ser o teto, porque o Lula vai começar a abrir a carteira e gastar. O Lula começou a abrir a carteira e gastar, começou a ter revés em cima do Bolsonaro, esse tipo de coisa. Aí... A aprovação do Lula começou a subir. Subiu. Em julho, a aprovação tava no ápice por causa da briga do Lula com o Trump. E agora a aprovação volta a cair e a desaprovação volta a subir. Cai bem, né? Ela volta pra um patamar bem pregresso, assim, as tarifas. Também não é o ponto mais baixo, mas caiu. Eu falei, a pessoa da última vez me corrigiu. Eu disse que o discurso nacionalista e a modulação, essa procura para um adversário externo, produziria um efeito de curto prazo de ganho de popularidade. Como pode ser observado nessa pesquisa. Mas que os outros efeitos, a sequência de efeitos encadeados, produziriam um slow burn na popularidade do Lula. Sim, foi a nossa previsão, né? Eu não entendi o que você falou que eu te corrigi. Eu falei isso uma vez, você falou, a gente não, você. Ah, tá. Então... Não, mas eu também sempre fui da tese que no longo prazo era ruim, sem dúvida. O importante aqui é a análise, não é torcida. Exatamente. A gente sempre vai falar que tá certo, enfim. Isso não é verdade, literalmente. Quando a gente erra, a gente assume, mas nesse caso, eu não posso falar que eu errei, né? Não, eu falei isso, cara, a gente disse isso a você. A gente? Você? Tá bom, então. Enfim. Mas tá acontecendo. O Andrei Roman, que é o CEO da Atlas Intel, é o grande mago das pesquisas eleitorais, deu várias entrevistas, né? Se não me engano, foi na BBC Brasil, e perguntaram pra ele quais são os fatores que explicam. E aí, na opinião dele, aí eu não sei se é opinião baseada em dados, se ele tem dados mais... Sonhos, vibes. Sonhos, vibes, se ele recebeu revelações místicas, entendeu? Mas, enfim... É válido. Ele falou que, cara, não se trata de fatores específicos, mas da ausência deles. As pesquisas anteriores foram conduzidas no meio dos anúncios beligerantes do Trump. A pesquisa de hoje mostra uma volta para um patamar mais estrutural de apoio, ilustrando que para ganhar a reeleição há um caminho árduo e bastante incerto pela frente. E aí tem a entrevista dele, se vocês quiserem, sigam ele no Twitter, vejam a entrevista na BBC Brasil. Mas é isso, né, cara? Literalmente, o Lula, na verdade, ele não tá sendo prejudicado agora por
ah, não, ó, teve um fator passageiro que tá prejudicando o Lula agora. Não. Na verdade, tinha um fator passageiro que tava beneficiando o Lula. E agora ele tá voltando pro patamar baixo, que é o patamar estrutural dele, sabe? E a gente tem que ver se agora não vão ter efeitos que vão ser propriamente negativos, né? Então teve o breve surto nacionalista, agora a gente tá voltando para aquele 46, 47, onde o Lula realmente estava sendo aprovado, né? A popularidade normal desse passagem do Lula. A ver se, sei lá, os efeitos das tarifas ou novas sanções não podem acabar produzindo uma queda maior, né? Você produzir, sei lá, atrapalhar propriamente a economia do Brasil. É disputável até que ponto isso vai acontecer, né? As tarifas não foram como a gente imaginou. Teve uma série de benefícios fiscais concedidos também, então o estímulo fiscal vai servir, né, pra desacelerar menos a economia. Exato. Mas vamos ter que acompanhar de perto para ver se vai ficar uma coisa mais instável, mais shake, e aí o Lula pode realmente quebrar essa resistência aí no 46, né? Cruzamento demográfico a gente não vai falar, porque a gente sempre fala isso, nunca muda. É o seguinte, o Lula é mais popular entre quem? Velharada. Quem é velho. Velharada. Exato. A culpa, o sangue tá na mão de você. Exagerei um pouco, perdão. Enfim. Quem é que menos gosta do Lula? Nego entre 25 e 34 anos, né? Então, vamos lá. Mulher gosta mais do Lula do que homem. Sei lá, os evangélicos gostam menos do Lula, os católicos gostam mais, enfim, a gente já falou. Pessoas no Nordeste gostam mais do Lula. Exato, no Sudeste e no Sul, nego gosta menos, enfim. Aqui tem a mesma pesquisa, só que em termos de ruim, péssimo, ótimo, bom. Você vê, ruim, péssimo tá muito acima. É engraçado, enfim, implícito, né, naquela informação de estar aqui, enfim, pouca gente não tem uma opinião, né? Ou tem uma opinião, moderado. Eu acho que tá regulado. Tá morna. Tá dentro do esperado, né, essa terceira passada. Pouca gente acredita nisso no Brasil, né? Extremamente polarizado. Pois é, em termos de análise setorial, então de questões especificamente, curiosamente o Lula, ele tá muito melhor avaliado do que o Bolsonaro, né? Então, tô dando um zoom aqui pra poder ver melhor, mas isso aqui tá literalmente comparando, né? De vários pontos específicos. Comparando o governo Lula contra o governo Bolsonaro. O Lula supera na maioria, então o Lula tá em azulzinho, o Bolsonaro em vermelhinho, né? Na prática, se o governo Lula tá melhor ou pior, aí melhor tá azul. Você vê, direitos humanos e igualdade racial, beleza, o Lula tá na frente. Ok. Relações internacionais, Lula na frente. Políticas sociais, Lula na frente. Moradia, na frente. Infra, na frente. Turismo, educação, comércio, ambiente de negócio e criação de empregos. Até isso, né, que talvez você poderia esperar que o Bolsonaro tava na frente. Não, é o Lula. Meio ambiente, saúde, justiça e combate à corrupção, agricultura, indústria, transporte, tudo isso o Lula tá na frente. As únicas coisas que o Bolsonaro supera é impostos e carga fiscal, responsabilidade fiscal, controle de gastos e segurança pública. E mesmo assim ele supera por uma margem muito pequena, né? Muito tímido, né? 2, 3% ali em comparação com, sei lá, um delta que o Lula tem em temas que seriam próprios do Bolsonaro em, tipo, muitos pontos, entendeu? Isso é interessante, né? Isso contradiz uma pesquisa que a gente tá vendo recentemente, agora eu nem me lembro quem foi que fez, que mostrava que nos issues, assim, né, nas questões mais relevantes pro povo brasileiro, o Lula não tava indo muito bem, né? Pois é. Enfim, tipo assim, porque a intensidade não tá sendo ponderada nisso, né? Mas, assim, as maiores preocupações do brasileiro hoje em dia são segurança e corrupção. O Lula acabou ficando por cima em combate à corrupção, né? Justiça e combate à corrupção. Por 8 pontos. O que é doideira, né? Porque o Lula é muito associado a ser bandido, assim. Exato. Enfim, Pras massas, então, por exemplo, o Lula tá arrumando uma treta gigantesca nos Estados Unidos, né? O Lula é amigo do Putin, mas tá lá, relações internacionais. Não, o brasileiro aprova a relação internacional do Lula. Eu acho que provavelmente tem algum tipo de viés de temporalidade, alguma coisa assim. Que as pessoas associam muito fortemente a passagem do Bolsonaro, ou esqueceram, né? Eu não acredito que o Brasil tenha memória de 4 anos. Tipo, não. Enfim, eu jamais acreditaria nisso. Ou que realmente o Covid deixou marcas profundas assim, na percepção de governo, né? Então... Eu acho que o fato que o Bolsonaro tá sendo tão humilhado agora perante o STF deve estar fazendo que retroativamente a percepção do governo dele tenha sido pior, né? Mas tem uns temas ali que eram do Bolsonaro e ele meio que perdeu, né? Pois é. Em termos de acertos e erros, a gente já cobriu isso aqui, não mudou muita coisa, mas o principal acerto é a isenção de imposto de renda para pessoas com renda abaixo de 5 mil e o principal erro é imposto sobre as comprinhas da Shine. Então, cara, erro estratégico brutal do Lula, né? Tipo, eu acho que isso nem se materializou em compensação arrecadatória, sabe? Nem foi lucrativo taxar. Pois é, cara. E só foi, tipo, um dreno brutal, assim, na popularidade do governo. Mas, enfim. Não, isso destrói também as perspectivas futuras políticas do Haddad também, né? Que é muito ruim. Talvez tenha sido só por isso, né?
Você acha que ele meio que throw a Haddad under the bus, assim? Então o Haddad faz as coisas aí, não sei o quê. O Haddad é muito popular, né? Enfim, isso aqui também se manteve muito parecido. Coisa de confiança do consumidor. E aquela história, né? A percepção do consumidor é sempre, a economia tá uma merda, mas a minha família tá bem, Vai bem, né? vai bem. A gente Mas sempre... caiu, né? Caiu. Pera. Teve uma variação de 20... Ah, não, é diferença dos dois. Ah, tá. Eu achei que tinha sido variação da última pesquisa pra essa. Não. Inflação, de novo, eu não sei quanto valor assim tem na percepção de inflação, né? Eu acho engraçado o nego valorizar a percepção de inflação, sabia? Tipo, eu tenho duas hipóteses pra isso. Primeiro, inflação, principalmente lá nos Estados Unidos, tem se mostrado a questão econômica mais relevante, até mais importante do que desemprego, crescimento do PIB, etc. É tipo, se o povo tem uma percepção de inflação, é muito ruim pro incumbente, sabe? O Joe Biden se ferrou muito nisso agora nessa última eleição. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão achando que os índices de inflação não estão medindo, bem, pelo menos a percepção dos consumidores, né? Talvez não estejam medindo bem nada, talvez não estejam medindo bem realmente o aumento no custo de vida. Mas eu sinto que... Então, tá tendo uma popularização da crítica ao índice de inflação, né? Porque, enfim, ele tá medindo a inflação do índice, mas não necessariamente dos custos de vida, sabe? Então, as coisas do dia a dia das pessoas, elas estão passando um processo inflacionário mais duro do que o índice de inflação. Isso é uma crítica... A crítica que eu já vi, uma crítica mais específica, enfim, economistas me perdoam se eu estiver falando merda, é que a forma que a cesta do índice é balanceada, a relevância que eles dão pra custo com moradia não é autossuficiente muitas vezes, sabe? Sim, e tem um índice só de moradia e eu acho que nem ele entende, sabe? Tem um índice só de aluguel por capital brasileira e eu acho que ele não capta, cara, o Rio de Janeiro. Sim. O Rio de Janeiro, que é um lugar que eu conheço um pouco melhor, né? Um pouco melhor não, eu conheço igual a palma da minha mão, vai. Boa. Enfim. De novo, mais problemas do Brasil. Corrupção e criminalidade, né? Não muda... Tinha um momento que a criminalidade estava superando, mas são esses dois, né? Totalmente disparado na frente dos outros, né? As outras coisas são enfraquecimento da democracia, extremismo e polarização política, que são meio que a mesma coisa, em many ways. E a economia tá lá só em quinto, né? O que é bizarro, porque a economia tá meio zoada, né? Uma porra, né? Pelo menos no Rio tá zoada. Mas eu acho que isso explica um pouco de como a política no Brasil foi mudando, né, ao longo do tempo. Sabe, a gente foi partindo para pautas que são mais atreladas à segurança mesmo e abandonando temas tipo liberalismo econômico e tal. Era uma coisa mais marcada na década de 10, assim. E hoje em dia o debate é, cara, basicamente sobre moralidade e segurança, né? Inclusive os partidos se situam meio que nesses polos, basicamente, né? Pois é, e eu já falei isso há muito tempo, assim, mas eu acho que o sucesso do Milei na Argentina foi porque ele conseguiu endereçar de uma forma, ao mesmo tempo, chamativa, então com apelo populista, e ao mesmo tempo competente, dele ser um economista conceituado, ter trabalhado em banco, caralho, da questão mais relevante pra Argentina, que era economia. Na Argentina era inquestionável. No Brasil, se alguém conseguir fazer isso, sabe, ser tipo Javier Milei da corrupção ou do crime, que você consegue ser ao mesmo tempo populista, ao mesmo tempo competente, da questão mais relevante, eu acho que esse é o grande pote de ouro. Não, crime e corrupção... Enfim, né, galera? Corrupção é crime também, né? Enfim, são modalidades... são percepções diferentes, né? Um é um crime violento, corriqueiro, do dia a dia mais, e o outro é o crime de colarinho branco que você nem vê, etc. A gente acabou de gravar um episódio que era meio que sobre essa dicotomia, né? Mas é aquilo, se o Brasil conseguir produzir uma liderança dura e eficaz em segurança pública e com uma percepção, nem falando, né, com uma percepção muito dura de honestidade, né, do cara ser um cara linha dura com corrupção, Kaysar, né, brasileiro só vai, jogar ele no... Pois é. As outras questões são não tão divisíveis, né. Sim, imagem de líderes políticos a gente vê aqui, nem adianta tirar o tanto zoom. Nicolas Ferreira, curiosamente, é o cara com a imagem mais positiva do Brasil. Isso é muito interessante, porque a gente tava vendo a política da Atlas dos Estados Unidos, e lá, cara, tem um viés muito grande, meio que pró-esquerda, sabe? Então, na pesquisa equivalente da Atlas sobre os Estados Unidos, a política mais popular dos Estados Unidos é quem? Barack Hussein Obama. Em segundo lugar, Michelle Hussein Obama. Nem sei se ela tem o nome Hussein. Imagino que não. Eu acredito que não, mas... E aqui no Brasil... E o Trump tá, bem debaixo d'água. O J.D. Vance, que é o vice, tá bem debaixo d'água. No Brasil, o Lula tá lá em segundo lugar, mas em primeiro tá o Nicolas, né? Talvez seja uma coisa meio, quando você tá no olho do furacão, quando você é o presidente, você acaba sofrendo um pouco de baque, né? A oposição cresce um pouco. Tô falando, cara, tem uma percepção de popularidade muito diferente pra pessoas do executivo e pessoas do legislativo.
O legislativo, ele acaba operando, é agitador, é personalidade, é o vídeo que você viu e você deu like. Quando o cara é do executivo, especialmente presidente, né? O brasileiro, né? O nosso Mas não só o brasileiro, no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Aqui é muito forte, né? Aqui é tipo assim, caralho, tropecei na rua, maldito seja o Lula e tal. É uma coisa meio... E a mesma coisa pro Bolsonaro, né? Me divorciei da minha mulher, eu não aguento mais esse Lula e tal. É uma coisa meio assim. Aí acaba tendo uma acumulatividade da tensão, né? Então você tem que... Apesar de a gente estar medindo popularidade igual... Eu imagino que tem dois perfis na hora que o cara pensa. Quando o cara pensa num... governador... Ele faz um tipo de associação. Quando ele pensa num cara que é deputado federal, que ele não vê fazendo nada, só arrumou um debate. É. E aí o cara tem outra percepção. Mas de qualquer forma, cara, tá tudo misturado mas, aí, né? Na moral, eu não entendo essa parada do Nicolas Ferreira. Tipo, eu reconheço que ele é um cara talentoso no que ele faz e tal, mas, cara, eu não consigo entender porque que nego gosta tanto dele, sabe? Porque tem um grupo de pessoas que tem uma devoção quase, tipo... Mas é aquilo, né, pessoal? A gente entende a Virgínia. A gente entende o Ítalo Santos? Entendo. Não, pô, ele você Carlinhos Maia, entendo. Exato, entendeu? Você não entende, cara. Não entendo. Porque é um fenômeno que não é pra você. Enfim, mas tá aí. E aí, destaque. Qual é o único político na lista que tem uma avaliação positiva maior do que a negativa? Tarcísio de Freitas. Pra você ver como que o Tratoraço 2026 tá vindo. Cara, Tarcísio de Freitas... E mesmo assim, o Tarcísio de Freitas ainda tem uma margem não ser relativamente grande, né? Então, talvez ele ainda consiga crescer. Pode decrescer, mas, caralho... Cara, muito da política no Brasil tava sendo baseada em rejeição, né? Não que o Tarcísio não tenha alguma rejeição. Tem uma rejeição bem alta até, né? 46 não é baixo. Não, mas eu diria que talvez uma percepção negativa seja diferente da rejeição, sabe? Que é, tipo, a rejeição é quando você é inimigo do cara. A percepção negativa é quando você não concorda, né? Você preteriria outro candidato. O Tarcísio, eu sinto que apesar dele estar ali no grupo, né? Todo chegando no índice de negativo de todos os outros candidatos... Eu sinto que talvez ele não seja um cara tão drivado por rejeição, sabe? Que é tipo, eu odeio o Tarcísio. Igual você ou odiaria o Lula ou odiaria o Bolsonaro, sabe? Então, isso aparece de certa forma aí, né? Sim. Ele ainda é um dos caras que tá no echelon superior, né? Ele tá na alta casta, né? Nos nomes considerados para o pleito de 2026. Cara, surpreendentemente com espaço ainda, né? Pois é. E aí os outros nomes aqui, eu vou falar da Simone Tebet por último, mas você tem o Fernando Haddad... Bem popular. Aqui Boa. tem um gráfico da popularidade do Haddad, como que ela tá debaixo d'água há bastante tempo, assim. Você tem a Marina Silva também, debaixo d'água, 6 pontos percentuais. Marina Silva que vai sair a gente nem cobriu, né? Mas vai sair do Rede. E vai pro PSB. PSB, eu acho que é, enfim. Maybe um episódio sobre isso, eventualmente. Geraldo Alckmin, 6 pontos debaixo d'água. Então cara, meio que... E Ciro Gomes, 36 pontos. Que vacilo do povo brasileiro. Mentira. Que absurdo. Mas enfim, por um lado eu entendo, né? O Ciro ficou nessa de... Eu tô acima da polarização. Na real, você tá abaixo da polarização. Exato. Né? Nem a direita nem a esquerda gosta dele. Exato. Mas eu acho interessante que o nome da esquerda, lato senso, mais positivo é a Simone Tebet, cara. É a única pessoa... Ela tá quase colada no Tarcísio. Ela tem um swing de 2 pontos nas 2 métricas pro Tarcísio, cara. Cara, mas isso pra mim é muito misterioso, tá? Mas posso falar? Cara, eu não sou muito fã da Simone Tebet, tá? Tenho uma antipatia à figura dela. Eu colocaria como grande até, né? Grande. A antipatia é grande. Eu realmente não... A Simone Tebet é tipo o Keir Starmer, tipo a Kamala Harris, é tipo a Hillary Clinton brasileira. Posso falar? Simone Tebet é a Hillary Clinton brasileira. Pelo menos na minha cabeça. Tá? Porra. Tá, ok. E eu acho que... Pra mim ela só é um psyop, né? É que, tipo assim, qual foi o último... Hillary Clinton não era? Aí parece que Simone Tebet fez o quê, cara? E aí? Conquista da Simone Tebet para o povo brasileiro. Por que ela é tão conhecida, tá ligado? Pra mim ela tá... Como é que a Simone Tebet é mais divisiva que o Ciro Gomes? Sabe? Porque o Ciro Gomes, tecnicamente, ele só tem mais rejeição, confuso, né? Não, ele é mais confuso também, mas de qualquer forma, tipo, era pra... Sabe? Sim, mas enfim. Mas eu acho, cara, que se a esquerda rodar a Simone Tebet, vão ser destruídos, cara. A Simone Tebet não tanca um segundo turno, não. Sabe? Simone de Tebas, ela, infelizmente, porra, não dá, cara. Não dá. A sucessão do Lula vai ser caótica e triste, na verdade, né? Sim. Mas eu acho que ela nem tá no pleito. Apesar, cara, dela ter se revelado ali a lista do Lula, né? Pois é, mano. Por exemplo, na hipótese do Lula morto, né? De velhice, né?
ou o Lula muito velho, muito senil e tendo que substituir, os nomes que, pelo menos a Atlas Intel tá ventilando Simone Tebet, Fernando Haddad, meio que Marina Silva, Geraldo Alckmin. Quem mais é de esquerda nessa lista? Ciro Gomes, acabou, né? Mano, pelo menos... Claro que tem muita água ainda pra correr até a eleição, mas porra, cara, desses aqui, se você for se guiar única e exclusivamente por políticas públicas Numbers. baseadas em evidência, você vai na Simone Tebet. E vai se fuder. E vai se fuder. Pois é, cara. Cara, mas é resultado absolutamente... Todos esses aí, cara, eu consigo... navegar, entender. A minha razão, ela consegue me fazer entender. A Tebet é só... Cara, a mesma antipatia que eu tenho pelo Geraldo Alckmin, eu tenho pela Simone Tebet também. Aquele estilo meio... Sabe? Aquele sorriso falso. Pessoa que não tem... Não parece ter crenças verdadeiramente sanguíneas, não parece acreditar em nada, sabe? Sim. Enfim, mas vamos... Sanguíneo não, pessoa colérica. Mas é intempestivo, assim. Rígido. Sanguíneo é malemolente. É? Sanguíneo pra mim é uma coisa com sangue. Sangue! Viva la muerte! Exato, exatamente. Enfim, aí continua. Os brasileiros, eles acreditam que fake news é uma ameaça à democracia, pra você ver que a mídia institucional ainda tem alguma influência. Mas também, vamos ser sinceros, tem fake news pra caralho mesmo, né? Tem um bando... Cara, tem mesmo. Pior que no Twitter você vê muita mentirada mesmo. No momento que o Eduardo Bolsonaro conseguiu a lei Magnitsky, né? Magnitsky. Cara, a quantidade de lixo, assim, que começou a aparecer no meu feed era sacanagem. Era só umas coisas assim. Cara, tem esse agente secreto que ele veio nesse voo fantasma, não sei o quê. Tipo, qualquer coisa era motivo pra rodar boato. Enfim. Eu não acho que é dos grandes problemas da República, não. É um problema que existe, mas ele não é... Caralho, a democracia tá sendo deturpada, distorcida por notícias mentirosas. Chega numa bolha bem específica, assim, sabe? Com relação à regulação das redes sociais, a maioria dos brasileiros acredita que tem que regular, mas eu achei esse gráfico bem interessante, né? Caraca, em abril de 2023, quase 80% dos brasileiros acreditavam que deveria regular, agora só 55%. Então rolou... Sem dúvida, isso aqui foi uma campanha meio que dos lados bolsonaristas contra a regulamentação. O que eu acho mais interessante, cara, é que os jovens acreditam muito fortemente que deveria ser regulado, aqui 92%, cara. Bizarro, né? Mas é porque é aquilo, eu acho que o boomer, curiosamente o coroa muito velho também acha, mas por exemplo, o cara de 45 a 60 anos, mais bolsonarista, pra ele regular a rede é uma parada política, tá ligado? Acho que pro jovem, regular a rede é uma coisa quase tipo de saúde mental, sabe? E talvez de anticrime mesmo, né? Sabe? Se você... Aquela parada, se você não sabe porra nenhuma da internet, você vai achar que ela... Realmente, tem um fenômeno meio de bell curve, só que não de inteligência. É bell curve de quão nativo digital você é, né? Exato. Se você é alienígena digital, você fica... tem que regular. Tudo era regulado no meu tempo, a internet tem que regular também. E se você é, tipo, retardadamente online, você fica meio... Cara, o negócio é meio medonho. Cara, talvez a gente tenha se afastado demais de Deus e tal. E aí você pensa que, puta, algum tipo de regulação seria bom. Você só vê muito lixo, né? E a prova da polarização disso aqui é você ver, voto segundo turno, cara. Quem votou no Lula, 85% acha que tem que regular, e 94% que votou no Bolsonaro acha que não tem, o que é bizarro. E, de novo, isso replica em evangélico, né? Os evangélicos são grandes believers na ideia que não deveria regular. Enfim. Continuando... Isso é meio ancorado um pouco na teologia deles, né? Né? De fato. Pouco, né? De fato. Tem uma relação só a escritura e não regulem as redes, é uma coisa meio... Enfim. Pois é. Qual das seguintes opções te preocupa mais sobre a regulação das redes? Metade acredita em disseminação de notícias falsas e a outra metade, pouco menor, acredita em risco de censura, né? Então é isso, é a preocupação da esquerda e a preocupação da direita. Enfim. Cara, eu acho que a gente pode passar dessa parte de redes. Você é a favor ou contra o seguinte proposta? Uma lei que impeça monetização e impulsionamento de conteúdo que exploram a imagem de menores. Pelo amor de Deus, né? Isso é só golaço, né? Caralho, quem é contra essa porra, né? Só se for na lógica do slippery slope. Tem esse negócio aqui da PEC da blindagem. Então, seria o pacote de medidas que restringe e altera as condições para investigações policiais contra parlamentares, né? A ideia da... Lendo assim, parece que é uma coisa de impunidade. Mas a ideia é, cara, tem que blindar o parlamento do STF para que o STF não possa ameaçar o parlamento, para que o parlamento consiga conter um pouco o poder do STF. Então, para que os três poderes consigam... O famoso checks and balances, né? Pesos e contra-freios. Como é que é? Freios e contra-freios. Freios e contrapesos, em português. Para eles acontecerem adequadamente, tem que dar uma blindada, né? Porque, por enquanto... Cara, o que é surreal, né? Porque
a questão do foro privilegiado sempre foi uma coisa, sempre foi uma benesse ao deputado, justamente para ele não poder sofrer perseguição comum de qualquer juiz, né? Então, vambora, Lava Jato, vai. Não vou entrar no mérito da coisa, mas você tem um juiz de primeira instância botando no rabo do ministro, entendeu? O foro privilegiado era justamente um mecanismo de contenção para que, sei lá, lawfare aleatório não se desenvolva por todo o Brasil contra parlamentares. E até porque o juiz de primeira instância ele tende a ser, até pouco tempo atrás, menos politizado. Quer dizer, mais politizado que o cara do STF. Que é um cara que está em estrita interação ali com o alto escalão do poder. Hoje o jogo virou. E, cara, isso é uma estratégia que é impulsionada por muitos bolsonaristas, que é tipo, cara, a gente precisa desatar essa marra do STF. Mas se eu fosse um parlamentar bolsonarista, eu ia ficar, cara, talvez a gente crie problemas muito maiores pra mim. Problemas que você só não vai conseguir conter. Porque a justiça geral é muito mais... Mas, por exemplo, o tipo de coisa que poderia estar incluído no pacotão... Aí vai. Da blindagem, né? Seria não só o fim do foro privilegiado, então o STF deixaria de cuidar dos inquéritos com os parlamentares, que tá com aprovação positiva, o que é bem impressionante, mas o resto das coisas fica proibida a prisão de deputados e senadores, exceto em flagrante de crime inafiançável. Aí é foda também, né? Cara, é aquilo, é porque o Brasil é uma várzea do caralho, mas Roma era assim. Enquanto você tava num cargo de cônsul, pró-cônsul, né? Pró-praetor, você não poderia ser preso. Foi o motivo foi o que fez o César marchar no Rubicão, né? Que é um excelente argumento contra o que eu tô falando, mas... mas aí também é meio que... Cara, aí tu só não vai ser preso mesmo, né? Basicamente, né? Porra, pro deputado cometer um crime inafiançável é o quê? Tem que cometer o que você vai estimular massacre. Tem que fazer um massacre, pô. Exato. O negócio é o seguinte, se você é um deputado bandido, enquanto você tiver eleito, você nunca vai ser preso. Pô. Basicamente. Logo... Que tal você rouba pra caralho pra garantir que você nunca vai deixar de ser eleito? E não sai. Quais são as outras propostas ali? Só pra ver se fecha mesmo. A polícia só poderá realizar operações nas dependências do Congresso com aval da Câmara ou do Senado. O que também, né? Caralho, a polícia realizar a operação dentro do Congresso é meio doideira. O que é uma tara? Prender o cara no gabinete dele? Eu não sei. Parlamentares só poderão ser investigados se o Congresso permitir, através de maioria em votação. Tá ligado? Aí porra, cara, esse é o pacote putaria max, entendeu? Eu acho. Mas o STF meio que tem essas prerrogativas, né? Hoje em dia sim, mas eu acho que de novo, na minha opinião, é um estresse temporário, sabe? Sabe? É um estresse temporário. Ele tende a se acalmar. Sim. Cara, pra mim, o fato que esse tipo de coisa tá sendo cogitado, pra mim, de novo, aponta o fim da ordem de 88, sabe? Enfim. Aí, cenários eleitorais, que é a coisa mais interessante, né? Foi que a gente abriu o vídeo falando pra deixar vocês com um gostinho na boca, vocês ficaram salivando. Eu quero saber da eleição de 2026, eu quero saber da eleição. E, cara, se a eleição fosse hoje, Bolsonaro ganharia, pelo menos no primeiro turno, né? Contra o Lula, então ele estaria na frente. O que é loucura, porque o Bolsonaro perdeu no primeiro turno, né? Depois ele foi efetivamente derrotado no segundo, mas... Ele tá mais forte hoje do que ele estaria em 2022, o que é loucura, né? Porque a gente viu que ele tá abaixo d'água nas questões e ele tá sendo humilhado pelo STF, mesmo assim. Tá lá, né? É muito um alimenta o outro, né, cara? Essa é a dinâmica de, enfim, armadilha chinesa, né? O Lula fazia merda, fortalece o Bolsonaro fazia merda, fortalece o Lula, né? E aí fica uma coisa meio... Eles não precisam fazer efetivamente nada, eles precisam esperar o outro errar. E, enfim, dada a natureza dos dois, eles estão sempre errando mesmo, né? Sim, então... ao longo do tempo também você vê que em julho, né, o Lula tava acima, aí agora o Bolsonaro ultrapassou. Você vê, Cirão da Massa 3,7%, né? Tá bem. Simone Tebet 1,8%. Cara, quem vota na Simone Tebet? Meu Deus. Por que ela tá sendo tão considerada, entendeu, cara? Cara, porque a esquerda é retardada, cara. Sorry, é tão simples quanto isso. É porque Andrei Roman, por favor, sou seu fã, tá? Por favor, exclua a Simone Tebet aí da sua pesquisa. Ele tá certo em incluir, mano. Por favor, exclua. Anton, você tem que olhar pro abismo, cara. É o abismo te olha de volta, assim, a possibilidade de uma candidatura da Simone Tebet, entendeu? Aí, enfim, vamos lá. Por favor, tá, Andrei? Aí, essas pesquisas de primeiro turno, acho que elas são menos interessantes, assim, mas... Vamos lá, se fosse o Lula e o Tarcísio faria 31, né, sem o Bolsonaro. Vamos ver. Se fosse o Lula e Michele sem Tarcísio e sem Bolsonaro, a Michele faria 30, então um pouquinho pior que o Tarcísio. Os governadores absorveriam muitos votos, né, da Michele, o que é... Se fosse Haddad e Tarcísio, o Haddad cai bastante, mas ele continua na frente no primeiro turno. E agora sim, o que é o mais interessante, né, foi o gráfico que tava circulando mais no Twitter. When push comes to shove, né? Segundo turno. Passou a régua, quem leva? Tarcísio da Massa. Doideira, tá? Isso é insano. Michele Bolsonaro
perde, mas por muito pouco, tá ali na... Eu não vi qual é a margem de erro, mas sem dúvida é maior que um ponto percentual. É tipo, pelo menos um ponto percentual. Então a Michelle estaria na margem de erro e o Jair Messias Bolsonaro empatado, porra, no decimal contra o Lula, cara. É, surreal, né? Acaba sendo uma dinâmica meio de quem consegue tirar quem de casa, Mas né? é muito interessante, porque, por exemplo, você vê, o Zema perderia. Mas não necessariamente, porque na hipótese do Zema concorrer, o Lula pega menos voto, né? É. Porque é aquilo, foi o que você falou da armadilha chinesa. Tem a armadilha chinesa entre o Bolsonaro e o Lula. O Bolsonaro fortalece o Lula, sabe? Tipo, tem camada, né? Eu acho que tem o epicentro da armadilha chinesa do Bolsonaro. O Tarcísio, ele é um degrau abaixo e talvez esses governadores consigam estar modulando para, tipo, 2 degraus abaixo. Então, talvez eles consigam meio que quebrar mais um pouco dessa dinâmica e ter um ganho de popularidade mesmo. É um pouco da tese da galera que quer lançar o Ratinho Júnior. Que é tipo assim, o Ratinho, cara, ele é do grupo do Bolsonaro. Mas ao mesmo tempo ele tá brigando com... Ele tem estresses regionais com o Bolsonaro, igual o Caiado também. Então ele teria um argumento melhor pra ser tipo, não, eu sou só um cara de direita mesmo. Aí não movimenta tanto o cara aí votar no Lula e talvez movimente o cara que a levar ele pra casa. Tem uma anedota, cara, engraçada com o Tarcísio, envolvendo um porteiro, que não é o porteiro do Novos Clássicos Show. É um porteiro que é, enfim, amigo meu. E ele é Lula pra caralho. Cara, fascinado pelo Fechadão Lula. com... Fechadão tá na trincheira com o com Nine. Ele é nascido... É uma história clássica. Nascido no Ceará, veio pro Rio trabalhar, trabalha Qual em o nome portaria, 40... Paulo. Aí o Paulo, ele adora o Lula. Adora o Lula. Mas outro dia eu gosto de conversar com política. Eu gosto de conversar sobre política com ele. Porque ele fica na portaria assistindo Globo News, tá ligado? Ele é um cara muito diferenciado. Você já falou o Novos Clássicos Show pra ele, pô? Eu acho que ele não ia aguentar não isso aí, ia ficar puto comigo. Enfim. Entendi. Ele ia passar a te odiar. Aí eu tô salvando a minha amizade. E aí ele falou assim, cara, Tarcísio eu voto. Sério, juro. Isso pra mim foi o anedótico pra caralho, mas eu acho que isso dá pra transferir um sentido maior, assim, que ele falou, cara, o Tarcísio é muito inteligente, muito preparado, ele é duro contra o crime. Sabe? Caraca. E ele não é Bolsonaro, não. Mano, se um cara do Nordeste, beleza, não mora no Nordeste, mas é de lá, que assiste Globo News o dia inteiro, votaria no Tarcísio realmente, cara. Bad omens, mano. Bad omens pra... Eu acho também que talvez as pessoas estejam underselling. Por incrível que pareça, né? O Tarcísio tá sendo hypado por todos os meios, né? Enfim, mas talvez as pessoas ainda estejam underselling o Tarcísio. Exato. Digo isso pelo Paulo, que é meu amigo. Pois é. E aí é isso, cara. Essa foi a pesquisa. Em termos de série temporal, você vê, o Tarcísio voltou a ficar em cima, né? Ele tava levemente acima aqui desde fevereiro até maio. Aí a briga com o Trump deu um boost no Lula. A briga com o Trump está passando. Vai ser... Eu acho que vai ter uma tensão até 2026 também, uma parada de tentar queimar o Lula, né? Tipo, Bolsonaro tá sendo queimado, acho que irremediável. O julgamento dele é dia 2, né? Tá chegando. Acho irremediável que ele seja preso, pelo menos em casa, né? Acho praticamente possível, é impossível que ele dispute. Sim. E aí, enfim, o debate vai migrar para essas alternativas a ele. E aí, eu não sei se tem tanto que pode ser feito em favor desses caras, mas tem muito que pode ser feito contra o Lula, né? Que vai ficar uma parada meio do deixa queimar, né? Sim. E aí eu acho que talvez a Câmara opere muito nesse sentido aí no ano que vem, assim, sabotando os projetos de lei do Lula mesmo. Mas sabe quem pode sabotar o Tarcísio? Aqui, ó. Eduardo Bolsonaro. Então, cara, o Dudu aparentemente tá realmente ventilando, cara. Lançar candidatura independente em 2026. Eu não sei como isso funcionaria, né? Quem vai lançar, né? Quem vai Exato, pegar que essa partido bomba vai aí? lançar? Tipo, como ele imagina que o TSE deixaria isso acontecer, né? Como você faz uma campanha de outro país? Tem muitas coisas esquisitas acontecendo. Só teve um cara na história da República que conseguiu meter a campanha da gringa, pessoa. Teu parente, Epitácio Pessoa. Ah, é? Ele tava na conferência de Versalhes enquanto o nego tava fazendo a campanha dele. Só falava, vota lá no Epitácio. O Epitácio tava lá comendo croissant e tomando expresso em Paris. Não é meu parente, mas, enfim, quem dera, né? Ele era um cara supostamente brilhante, né? Mas, enfim. Cara, isso aqui... Vamos lá. Mas ele isso aqui pôde eu acho que não vai concorrer, dar em né? nada, tá? Eu Isso acho que aí? não vai dar em nada. Eu acho que o Eduardo... Acho que ninguém vai ter culhão de lançar também, não, cara. Pois E se lançar vai ser tipo patriota. É um partideco, né? E o TSE vai lá e vai fuder a embargar, parada. né? Eu também acho que o Eduardo Mas, não consegue lançar. cara, se você fosse o Lula, o que você faria? Olhando pra essa parada, tá ligado? Você tá lá no Palácio do Planalto, você acabou de acordar. Janja, traz uma jabuticabia pra mim. Tem jabuticabia lavada. Aí a Já Janja... lavou a jabuticabia. E aí a Janja leva a jabuticaba e o ovo de ema pra ele. Ele tá lá comendo ovo de E aí ele tamanho da sua cabeça. dá um iPad pra ele com essa pesquisa. E o Lula é um cara muito data-driven. Ah, total. Ele pega a pesquisa da Atlas Intel
e ele vê essa parada e ele fica, caralho. Traz o Eduardinho. Convence ele. Convence o Eduardo a Convence o concorrer. Eduardinho a vir. Eu ia fazer isso, óbvio que eu ia. Mas eu acho que Ia ficar pilhando ele. operacionalmente isso é impossível pro Lula, na minha opinião. Não. Tirando isso, o que você faria? O risco é grande, na verdade, né? Vai. Eu acho que é uma dinâmica meio, vamos deixar o Lula soltar, que ele vai se queimar mais ainda sozinho. Vamos deixar o Lula voltar só pra ele se queimar sozinho. Lula não, Eduardo, né? Não, é porque isso ocorreu com o Lula, né? Ah, sim. Sabe? E aí, enfim. Mas tirando o bagulho de Lula e Bolsonaro, porque eu acho que isso não é factível, o que você faria se você fosse o Zé Dirceu, porra, Não sei o se é- Haddad, whatever? Cara, eu ia tentar viabilizar essa campanha do Eduardo, cara. Porque eu tenho certeza Mas que o isso é Eduardo. impossível, cara. O Eduardo não vai bater no Lula, cara, se ele vier. Ele vai ficar querendo foder o Tarcísio, vai querer ficar tirando o lixo, o esqueleto do armário do Tarcísio. Se existem, né? Mas como você faria isso acontecer? Operação. entendeu? Eu não sei. Porque o Xandão nem tá na mão do Lula, o Xandão é do Centrão, tá ligado? Não tem nada que o Lula pode fazer pra convencer o Xandão, cara. Não. Você ia tentar maquinar pra botar, tipo, Flávio Dino no TSE. Cara, eu ia tentar vender pro Xandão a ideia, cara. Sabe? Mas o Xandão não quer, o Xandão tá fechado com o Tarcísio também, entendeu? Supostamente. É, né? então, em tese, né? Se você pensar historicamente, uma série histórica de posicionamento do Alexandre de Moraes, provavelmente ele tá embarcado na facção do Tarcísio. Não tem muito o que ser feito, não. O Alexandre de Moraes não vai largar esse osso, cara. O Eduardo não vai concorrer também. Sim. Mas seria muito bom, né? Que pelo menos alguém pilhasse ele pra ele ficar falando merda. De repente faz a candidatura pirata aí, sem partido, sem poder, mas fica. Que faz uma coisa meio Evo Morales, né? O Evo Morales falou pra todo mundo votar nulo. Voto nulo é um voto em mim. E aí eu vou mostrar a insatisfação, verdadeira força do bolsonarismo, uma porra assim. Esse seria o meu psyop. Cara, pro Eduardo. o que eu tentaria fazer se eu fosse o Lula, cara, eu ia tentar pensar alguma forma de queimar o Tarcísio, sabe? É aquilo, isso é extremamente difícil e tal. Eu acho que mais programa social, sabe? Ah, nossa, dobra o pé de meia. Tipo, eu não sei se isso ia dar mais bônus, assim. O Lula já tentou, aparentemente não deu tão certo, tipo... Deu uma melhoradinha, parou de cair pelo menos, mas não realmente ficou ele acima do zero. Eu acho que, ao invés de focar em ele e tentar se melhorar, talvez ele tenha que tentar fuder o Tarcísio, cara. O Eduardo é uma excelente alternativa pra isso, né? Porque aí o Lula não precisa nem ser malicioso e maluco. Eu né? acho que isso, em teoria, faz sentido, mas na prática, não há um mecanismo pelo qual o Lula consegue fazer isso dar certo. Ó, digamos que fosse possível convencer o Eduardo a entrar na campanha do voto nulo. Digamos. Não, eu acho muito bonito. E digamos que fosse possível as vacas voarem, tá ligado? Não sei se é tão distante, não, cara. Puta, cara, o Eduardo... Não, pelo que ficou exposto ali naqueles áudios é que com o Silas Malafaia tem jogo, mas o Eduardo realmente ressente o Tarcísio, cara. Sabe? Eu ia tentar ficar tentando pilhar ele pra Mas fazer tu não uma acha que porra talvez dessa. isso fizesse o Tarcísio aumentar a popularidade dele? Cara. Tá ligado? Do teu porteiro que antes não votaria... Meu porteiro. Tá ligado? Não é meu porteiro não, pessoal. Paulo. Cara, é porteiro. Cara, Paulo. é porteiro, não é meu. Ele é porteiro. Sim. Paulo. Paulo, meu amigo. Fechadaço com Lula. Não deve gostar do Bolsonaro, eu Aham. imagino. Não, odeia. O Lula ficar pilhando o Eduardo Bolsonaro pra brigar com o Tarcísio não vai fazer que vários Paulos pelo Brasil gostem do Tarcísio? Sabe? Puta, cara, eu acho que se o Eduardo conseguir É porque- cooptar a banda de louquinhos Mas mesmo, é porque eu acho que no segundo turno, cara, os louquinhos vão votar no cara do Bolsonaro. Vão votar, cara. Os louquinhos não vão votar no Lula, cara. Não, Sabe? não vão votar é um no pouco Lula. da parada do MBL. Por que esses caras odeiam tanto o MBL? Porque eles criaram na cabeça deles a ideia de que foi o MBL meio que desembarcar, que fez com que no segundo turno várias pessoas não votassem no Bolsonaro e o Bolsonaro perdesse, entendeu? Eu não sei se... Puta, Eu cara. sinto que, se for pra você criar uma imagem negativa do teu oponente, você tem que tentar criar uma imagem negativa do seu oponente pro centro, tá ligado? Para as pessoas indecididas, não para as pessoas extremistas do lado dele. Eu nunca vi isso dar certo, cara. Cara, eu não Ainda sei- mais no segundo turno. Tipo, se fosse uma eleição que só tem um turno, vá lá. Mas, caralho, tem segundo turno, irmão. No segundo turno, o nego de extrema direita vai votar no cara de direita. É um pouco... Sei, cara. É um pouco a parada do Nick Fuentes, tá ligado? Aham. Nick Fuentes nos Estados Unidos falou pra um bando de retardado que é fã dele não votar no Trump. Quem ganhou a eleição? Trump. Trump. Mas, enfim, a parada pra mim, cara, que queimar o Tarcísio é difícil também. Porque o Tarcísio é meio pão de forma, assim. Ele é meio... não tem muito... Até não- que ponto, eu concordo, é mais difícil do que foi Cara. queimar o Bolsonaro.
Mas será que. Até que ponto o pessoal tá tentando queimar, tá ligado? Tem um ano pra eleição, mano. Bota aí, nego, pra tentar queimar. Tem um bando de ONG Sim, cara. Um bando de ONG associado à esquerda. Começa a tentar buscar coisa É do foda, Tarcísio. tentaram imputar Por o exemplo- matador de bandido no Tarcísio, né? O Tarcísio é um assassino, um matador de bandido. Isso aumentou vai aumentar a popularidade Isso dele. já aumentou a popularidade do Tarcísio, na verdade, né? O que eu penso é o seguinte: tá tendo essa mega operação contra crime organizado em São Paulo. Eu não acho que vão achar nada diretamente ligado ao Tarcísio, pessoa física. Isso seria surreal se acontecesse. Mas será que você não consegue meio que manchar o Tarcísio indiretamente através desse tipo de coisa? Não sei. Tem que fazer investigação pra achar, cara. Cara, se Se eu fosse o. Tipo, eu não. Eu acho que a parada do Eduardo. Tudo bem, isso não atrapalharia o Lula, sabe? Tipo, o Eduardo tem muito mais potencial de atrapalhar o Tarcísio que de atrapalhar o Lula. Mas se eu tivesse no headquarters do PT, eu estaria tentando investigar outras formas de queimar o Tarcisão também, sabe? Cara, é a minha estratégia. Eu acho que isso funciona. Na verdade, essas duas coisas têm que ser feitas provavelmente de forma simultânea. Quer dizer, você vai ter que queimar o Tarcísio, né? Meio que o. Cara, talvez tenta jogar uma carta do Tarcísio ser meio contra o Nordeste de alguma forma, sabe? Isso- Pra tentar polarizar o Nordeste contra o Tarcísio. Eu não sei, cara. Isso é uma peixe. Ele sendo governador de São Paulo, ele tende a ter uma rejeição mais alta no Nordeste, dizem, né? Tipo, na hora que você chega. Na hora que você vai pra campanha nacional, tu chega com paulista no Nordeste, a parada não cola. Inclusive, o nome que tá sendo considerado pra serviço do Tarcísio provavelmente vai ser um nordestino. Nordestino de deep relations lá, de coronéis, etc. Então, eles vão tentar fazer isso tudo pra mitigar isso. Mas eu sinto, cara, que. Eu já vi esse discurso, tá? Que eu não voto se não tiver Bolsonaro na chapa. Eu sei que você vai falar, nossa, isso é muito burro. Você tá onde você tá no Brasil. Eu já vi muito esse discurso. Se não tiver Bolsonaro no ticket, não é direita. E eu só voto em candidato de direita. Que é uma parada. O brasileiro é burro, né? Infelizmente, é triste constatar. Não é que o brasileiro é burro. Tem muito brasileiro inteligente, tem muito brasileiro burro. Mas é aquela parada que o brasileiro ele faz associação de marca. Então, Gillette é bom. Brastemp é bom. Sabe quem Volkswagen. ia se dar muito bem se isso acontecesse? Dois grupos principais. Lula, óbvio, que ia ganhar a eleição. E nossos amigos lá do MBL também, né? Também. E aí, pra mim, a parada é... Já tá rolando... Existe o fenômeno de se é Bolsonaro, é bom. Sabe? Se é direita, é Bolsonaro. Porque o brasileiro faz essas associações de nome que é propriamente do cara burro mesmo. E aí, cara, se eu fosse o José Dirceu, eu ia fazer lá o headquarters do PSYOP, do se é Bolsonaro, só é direita se é Bolsonaro. Cara, eu ia, meu irmão... Eu não sei nem se é legal, né? Mas enfim, ia fazer tráfico pago, porra toda, caralho. pra Gabinete do tentar- ódio, Eu ia fazer bot farms na Rússia, o caralho. Exato, porra toda, cara. Ia ficar fazendo montagem É. no TikTok, tentando... Tarcísio trabalhou no governo do Lula. E trabalhou mesmo. Tarcísio, volta pra gente. E ele falou isso mesmo. Talvez Ia tentar criar ficar- uma racha entre o próprio Jair e o Tarcísio, né? Pra que o Jair não Também. apoiasse o Tarcísio. Exato, ficar fazendo burburinho pra caralho. Esse seria a minha estratégia se eu fosse o gênio do mal, o Zé Dirceu. Enfim. Cara, eu acho que tá bom, né? Discussão. A gente Tá já bom, deu tá a dica, a gente já deu dica pro Já deu PT, dica. então estratégia do PT, que eu sei que muitos assistem o programa. Aí, ficou a dica. Eu acho que vai ser... Esse meu plano é mal, mas ele não é fácil também, né? Não sei. O motivo, de novo, aquilo, né? Primeiro, nós somos dois armchair quarterbacks aqui, falando, cagando regra. Eu acho que isso é impossível, sabe? Mas enfim, esse foi o episódio de hoje, pessoal. Valeu. Esse foi o Novos Clássicos Show, muito obrigado por ter assistido aqui. Entra no site www.novosclassicos.com.br, lá tem conteúdo extra pago e grátis também, então... Lá tem 2 planos, um de 12 e outro de R$25 pra você apoiar o nosso trabalho e ter acesso ao melhor do conteúdo do Novos Clássicos, conteúdo de história, propriamente de filosofia. A nata gorda. Exato, o creme mesmo, propriamente o creme, né, que sai dessa... Enfim. Os melhores conteúdos, etc. Tem uma forma de você apoiar o nosso trabalho. A gente faz lives na Kik também, o link tá na descrição, meio-dia, a gente lê texto filosófico, Aristóteles, Nietzsche, Peter Thiel, etc. E nos siga no Twitter, o meu arroba é pessoa A99. Meu arroba Novos Clássicos, arroba do pessoa, valeu. Muitíssimo